Olá, este é o Info Monday, como sempre antecipando alguns dos assuntos mais importantes para você ter no radar na sua segunda-feira. Hoje a gente começa falando de um evento super legal que o Info Monday vai sediar na próxima quarta-feira. A Bia vai falar para a gente sobre ele. É isso aí, no próximo dia 19, o Infomoney vai premiar os melhores fundos de investimento do Brasil, com base num ranking feito em parceria com o IBMEC, que ainda elegeu os destaques da última década. Essa vai ser uma chance para você ficar cara a cara com os premiados de fundos de ações, multimercados, imobiliários e de crédito privado. Isso porque a gente vai ter debates com gestores de casas como Verde, Capitalo, Brasil Capital, XP e 20 para discutir como é que eles chegaram até aqui e, principalmente, quais são as perspectivas de agora em diante. Questões como investir com os juros no menor patamar da história vão estar entre as questões que a gente pretende fazer, assim como a gente pretende entender como é que os gestores de fundos multimercado estão se posicionando nesse novo ambiente, quais as perspectivas para a Bolsa depois de tantos anos de alta e também, no caso dos fundos imobiliários, se a gente deve enxergar esse ciclo tão positivo dos últimos anos como uma chance aí de continuar daqui para frente. O evento vai ser realizado aqui em São Paulo, no Hotel Unique, e ainda tem a possibilidade de você participar. A gente vai deixar no link, na descrição, a página do evento para você conferir, assim como algumas das matérias explicando quem são esses grandes gestores. Para o curto prazo, inclusive, eles estão debatendo bastante uma questão que a Lara vai explicar muito melhor do que eu: o câmbio. Afinal, para onde vai o dólar? É isso aí, Bia. Quem roubou a cena nos últimos dias foi o dólar, chegou aos 4,38 e forçou o Banco Central a atuar, intervir no mercado através de anúncios de leilão de swap cambial, que é equivalente, tem o mesmo efeito à venda de dólares no mercado futuro. Contudo, o dólar teve um alívio, reagiu, teve uma queda com esses leilões. Contudo, a expectativa do mercado, de economistas, analistas, é de que o dólar não vá cair muito mais no curto prazo. Isso porque o BC não está querendo estabelecer, a avaliação é de que o BC não está querendo estabelecer um patamar para o dólar. Então, no curto prazo, não espera que o dólar, por exemplo, vá abaixo dos 4,20. Ainda mais em meio às falas do ministro da Economia, o Paulo Guedes, e do Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, mostrando tranquilidade com relação ao patamar da moeda americana. Eles associam, o principal ponto que eles destacam é que o dólar está subindo tanto assim porque os juros no Brasil estão na mínima histórica. Por enquanto, esses juros tão baixos não estão atraindo investidor estrangeiro para cá. Vale ressaltar que o dólar está nesse patamar, também porque a economia brasileira não vem apresentando bons resultados, a economia não está crescendo tanto, vem decepcionando, os últimos indicadores têm decepcionado o mercado. Isso é mais um fator para o investidor estrangeiro não vir para cá, está preferindo outros mercados emergentes, como o asiático, que tem registrado o crescimento mais forte da economia. Com isso, para a gente entender um pouquinho se o dólar vai continuar subindo, a que patamares, é importante acompanhar os próximos dados da economia. Nos próximos dias sai IPCA 15, se vier uma inflação abaixo do esperado, pode aumentar as chances de um corte de juros, o que levaria o dólar a subir ainda mais. Tem essa questão do dólar e nos próximos dias o que também vai movimentar o mercado é a temporada de resultados. Duas blue chips são destaque, a Petrobras e a Vale vão divulgar seus números referentes ao quarto trimestre de 2019. A expectativa é de resultados fortes para as duas companhias. A Petrobras registrou uma produção bastante forte de petróleo e os preços da commodity ficaram estáveis nos últimos 3 meses de 2019. Já a Vale registrou vendas bastante fortes, sendo que, mesmo com o minério em queda, a expectativa é de números bons, e já que a produção, a venda foi bastante forte também. Bom, a gente já sabe o que acompanhar no noticiário corporativo nos próximos dias. E na política? É sobre isso que o Marcos vai falar. Pois é, Lara, a dança nas cadeiras nos ministérios continuou na semana que passou.
A gente teve a principal mudança, que foi o Onyx Lorenzoni, até então ministro da Casa Civil, deixando esse posto para assumir o Ministério da Cidadania, no lugar de Osmar Terra, que é um deputado federal, deve voltar ao mandato dele lá na Câmara dos Deputados. E no lugar do Onyx Lorenzoni na Casa Civil, entrou o general Braga Neto, que foi responsável pela condução da intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro em 2018. A dúvida no meio político agora fica com relação à articulação política do governo. Embora a Casa Civil não exercesse mais esse papel há algum tempo, agora é a primeira vez em que o Palácio do Planalto inteiro está ocupado na cúpula dos ministérios por ministros militares. Isso gera no meio político uma certa incerteza sobre como vai ser a relação política mesmo com esses atores, já que nenhum deles tem essa facilidade de interlocução com deputados, senadores, enfim. Isso gera uma desconfiança e é bom a gente acompanhar para ver como que vai se dar essa relação. Muito embora o Onyx nessa nova pasta possa exercer uma função aí interessante, porque é uma pasta de interesse dos parlamentares, assim como o Rogério Marinho, que deixou a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho no Ministério da Economia para assumir o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é uma pasta importante, bastante cobiçada pelos deputados e senadores para emendas, enfim, para conseguir recursos, principalmente no ano eleitoral. Então vamos acompanhar de perto essa questão de relacionamento entre governo e Congresso Nacional, que desde o início do governo não é uma coisa simples de se entender e verificar como que vai se dar, principalmente também porque o governo está para discutir um veto. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro tinha vetado uma parte do orçamento impositivo que os congressistas vão discutir se vão derrubar esse veto ou não em sessão que ficou para depois do Carnaval, depois que um acordo firmado na semana passada foi desfeito. Então vai ser importante ver como que essas negociações vão se dar para refazer esses acordos, ver como que o governo vai ser capaz de dialogar, já que essa questão do orçamento é muito importante e pela primeira vez parece que o Congresso Nacional vai ter mais recursos de investimentos na prática do que o próprio governo em função dessa questão das emendas impositivas. Vamos ver como que o governo vai reagir a isso nos próximos dias para costurar um acordo mais favorável para ele. Agora, outro assunto bastante importante em Brasília, quem vai falar é a Paula. Na verdade é um evento que vai acontecer em Brasília nessa semana que começa agora. Espera-se que a Caixa Econômica Federal lance o financiamento imobiliário com juro pré-fixado. É uma promessa aí do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, desde o início do ano. Ele quer trazer uma modalidade que o cliente saiba exatamente desde o começo qual vai ser o juro que ele vai pagar até o final do financiamento imobiliário, que pode durar aí até 30 anos. Pelas informações que a gente já tem, espera-se que esse juro pré-fixado fique entre 8% e 9% ao ano e que a Caixa ofereça taxas mais baixas de acordo com o tempo do financiamento, Então, quem contratar esse financiamento por 20 anos, por exemplo, vai pagar menos do que quem contratar para 30 anos. A gente ainda não sabe se esses números vão se confirmar, o evento ainda vai acontecer e a gente vai acompanhar esse lançamento. Vale lembrar que hoje a Caixa oferece o financiamento tradicional indexado ATR, a taxa referencial, e o financiamento indexado ao IPCA, que é a inflação. Esses dois tipos de financiamento são um pouquinho menos previsíveis para quem compra o imóvel, já que a TR está zerada, mas nem sempre fica zerada, Uma canetada aí do governo pode mudar essa taxa a qualquer momento e o IPCA é bastante imprevisível, A gente tem até uma matéria aí que a gente vai deixar na descrição desse vídeo mostrando as oscilações do IPCA ao longo dos anos e mostrando que esse financiamento pode até sair mais caro, apesar da taxa inicial ser mais baixa, A taxa da TR hoje, para quem tem relacionamento com a Caixa, é 6,5% ao ano e a taxa do financiamento indexado ao IPCA é de 2,95% mais o IPCA. Então a gente vai acompanhar aí essa nova modalidade de financiamento e também ver o que é mais interessante aí para o consumidor, dependendo do caso. O InfoMonday vai ficando por aqui e até a próxima rodada.